Salve, salve todos os ouvintes, telespectadores do Emergência Raiz. O nosso projeto Gestão Raiz começa hoje. Para quem não sabe ainda, eu sou o Leonardo Goltara. E eu sou o Henrico Stuck. A gente vai aqui fazer um bate-papo todo dia, todos os episódios, todos os nossos encontros sobre gestão. Deixa eu apresentar aqui os nossos... Deixemos nos apresentarmos uns aos outros, auto-apresentar-se a si mesmos. Henrico, se apresenta aí, velho. Fala aí. Bem, eu sou o Henrico, sou cirurgião geral, sou intensivista, né? Tenho MBA em Gestão e Saúde pela FGV. Já trabalho com gestão há aproximadamente aí uns 5 anos. Já passei por várias empresas grandes aqui no estado do Espírito Santo. Trabalhei como gestor de clínicas do Hospital Dr. Jaime Santos Neves. Trabalhei como gerente de regulação e auditoria da SAMP. Fui diretor técnico do Hospital Evangélico de Vila Velha. Atualmente sou diretor médico do Grupo Cremasco, né, com projeto de expansão. Trabalho também como supervisor da medicina hospitalar no Hospital Dório Silva. E estamos aqui para poder falar um pouquinho, explicar um pouquinho, desmistificar um pouquinho da gestão. E é uma área que vem crescendo cada vez mais e que os médicos estão se interessando cada vez mais e é de suma importância para o futuro da medicina. Então esse bate-papo aí vai ser muito enriquecedor para todo mundo. Você ainda vê doente ou virou burocrata? Nada, eu ainda sou rotina de UTI, né? Faço rotina da UTI do Jaime, faço rotina da UTI da Associação dos Funcionários Públicos. No médico a gente não deixa de ser, não. A gente até é gestor, mas não deixa de ser médico nunca. Tá bom. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Goltara, eu sou intensivista também, fui professor desse sem vergonha aqui do lado, cara brilhante. E sou intensivista geriatra, tô chefe da residência em medicina de emergência aqui no estado e do Espírito Santo. Sou editor-chefe da nossa página do @Emergência Raiz, sou mestre em gestão pública. Cara, eu cometi um mestrado em gestão pública, mas eu acho que esse tema é fundamental. Gestão é um assunto que é muito negligenciado pela galera, né? Porque a galera fica, às vezes, pilhada em... Vou aprender procedimento. Aí quer aprender entubar. Ou pegar veia, sei lá. Ou depois a galera fica pilhada em fazer prova de residência. Aí questãozinha de prova. Aí um dia, cedo ou tarde, o cara passa na residência. O cara consegue aprender a entubar. O cara consegue os seus plantões... E aí o que acontece? O cara simplesmente, ele consegue começar a carreira, ele passa aquela fase inicial da carreira, mas ele nunca que deslancha, porque ele não consegue gerir a carreira, ele não consegue gerir a própria vida, ele não consegue gerir o setor. Se tem uma oportunidade de ser coordenador, de gerir uma pequena clínica, se ele tem uma outra especialidade que não emergência, ele quer abrir o seu próprio consultório, ele não consegue gerenciar, se perde em meio de imposto, se perde em meio de processo, não sabe contratar secretário, não sabe nada. Então eu costumo falar que assim, a capacitação técnica é a base, a boa comunicação médica é o que faz você alçar voo, mas o que faz você ficar no alto, se manter lá em cima, é gestão, cara. Se você você vira voo de galinha, né? Sobe, desce, e daí que rola esse papo todo. Mas enfim, bem-vindos todos, mais uma vez, esses somos nós. Cara, Henrico, afinal de contas, você que... nós dois mexemos com gestão, né? Eu já fiz meu mestrado, eu coordeno o TI, mas você está mais focado nessa história de gestão do que eu. What the fuck? O que é gestão, afinal de contas? O que é gerenciar? Cara, como é que é isso? Assim, como é que isso se aplica no dia a dia do médico? Como é que essa parada rola? Cara, gestão ela tá em todo lugar, desde a hora que você chega para pegar um plantão até a hora que você sai de um plantão, independente da onde você trabalha, seja da sua clínica, seja do hospital, seja um ambulatório, a gestão ela faz parte de toda uma cadeia hoje, né, de que precisa ser desenvolvida, né? Então você fazer uma gestão do seu plantão, dos seus horários, das suas evoluções, das suas prescrições, ela vem para poder ajudar a você a muitas vezes a sistematizar todos os processos que você precisa.
Aí as pessoas falam processo, mas o que é um processo? Né? A gestor adora falar em processo. Vamos fazer um processo. Mas o que é um processo? Processo nada mais é do que uma entrada de informações, você imputar essa informação, olhar essa informação e sair um resultado final. É um método. Um método. Então, um exemplo prático disso. Você chegou no seu plantão, você pegou os dados do seu paciente, você evoluiu o seu paciente e no final você vai ter uma conduta. Isso é um processo. E isso serve para qualquer coisa que você fizer, seja na área da medicina, seja em qualquer outra área de atuação. A gestão ela faz parte do nosso dia a dia, só que muitas vezes a gente não conhece, a gente não entende essas especificidades que tem hoje na gestão, porque são muitos métodos, são muitos processos, tem várias e várias maneiras de você fazer gestão. E é isso que a gente vai estar discutindo, esse bate-bola aqui, para que a gente possa passar um pouquinho do conhecimento, passar de como fazer gestão, de como você melhorar a eficiência e a efetividade do seu plantão, da sua clínica, do seu hospital, da sua vida. E é por isso que a gente criou e desenvolveu. Eu esqueci de falar que eu também sou professor da Multivix, também dou aula de gestão e inovação. Então, para poder complementar aí. E tem pessoas, né, que costumam colecionar algumas coisas. Tem pessoa que coleciona selo, tem pessoas que colecionam moeda. O Léo coleciona título, né? Título de terapia intensiva, título de geriatria, título de emergência. E o Léo só fica aí colecionando título aí de especialidade. De falar, viu? Cara, tá, mas assim, dá para viver de... Hoje... você faz assistência, você faz gestão. Eu também faço as duas coisas. Mas você vê que um médico que saiba gestão, ele consegue viver disso? Dá para largar assistência? Ou não dá para largar assistência? Dá para ser só gestor? Como é que rola isso? A gestão ela vem crescendo muito e hoje falta profissionais médicos da área da gestão. A gestão ela vem se desenvolvendo, ela vem se aprimorando. É um mercado novo que vem ganhando peso, né, na categoria médica, porque são poucos médicos. Né? A gente ouvia muito o ditado, né? Todo médico ele é um péssimo administrador, automaticamente um péssimo gestor. Médico é péssimo administrador? Isso é a lenda urbana. E hoje esse processo ele vem sendo mudado, ele vem sendo modificado. Então hoje os profissionais de saúde como um todo, né, a gente perdeu muito espaço para a enfermagem na época, porque a enfermagem ela foi para essa área de gestão. Então o médico acabou se perdendo muito das evoluções antigamente. Eu lembro quando eu comecei a faculdade, a maioria dos diretores dos hospitais eram só médicos. E aí foi passando e hoje a gente vê enfermeiros como diretores. Por quê? Porque eles começaram a aprimorar o seu conhecimento, a estudar isso e se tornaram grandes gestores, né? E o médico foi ficando para aquela parte assistencial. E agora que a gente está começando a acordar para isso, se desenvolver para isso e se aprimorar. E a mudança... que vem acontecendo com esses grupos de investidores vindo para todos os estados, essas aquisições multimilionárias, e a deficiência de médicos, principalmente gestores, é uma carência que existe em todo o mercado nacional. Então, há um crescimento, há hoje uma tendência à valorização desse profissional que faz gestão, e com isso, sim, existe sim a possibilidade de você só viver da gestão. Né? É um caminho longo, é um caminho difícil até você conseguir chegar nesse ponto, mas sim, você consegue. Foi uma opção minha não viver só de gestão. Eu não quis abrir mão da assistência. Você acha que ajuda? Assim, você está nas duas pontas de assistência e de gestor? Com certeza, porque quando você faz assistência, quando você está ali, que a gente costuma dizer lá no chão de fábrica mesmo, que é onde você está botando a mão na massa, olhando o paciente, vivendo as dificuldades que aquele colega seu poderia estar passando e você está na gestão, você consegue ajudar e mudar e melhorar. Eu costumava ficar feliz na época que eu era só assistencial, que eu não trabalhava com gestão ainda, porque na UTI eu conseguia ajudar 10 famílias, né? 10 pacientes. Eu conseguia acolher aqueles pacientes que estavam ali sob o meu cuidado e sobre a minha gestão. E eu já me sentia um cara realizado por isso. E quando eu caí na gestão, depois eu vou contar um pouquinho da história de como é que eu fui parar na gestão, eu consegui ver a amplitude, eu consegui ver
quantas possibilidades eu podia para ajudar não só 10, mas milhares de pessoas. E isso foi uma das coisas que mais me motivou tá na gestão, porque eu sei que por um processo, por um fluxo criado, eu pude melhorar a vida de alguém, ajudar alguém, mesmo que indiretamente, não tão diretamente como a gente faz muitas vezes na assistência, mas indiretamente, dando aquele subsídio, dando aquela retaguarda que muitas vezes as pessoas que estão ali na frente do processo precisam. Então, essas coisas que foram me motivando, e eu adoro gestão, adoro assistência, e hoje eu tento conciliar as duas coisas. Tá, mas assim, gestão é um universo à parte, né? Mundo. É um mundo, assim, tem coisas que a gente não faz nem noção que existam, mas que já começam a ser cobradas nas provas de título, né? Eu sei que nas últimas 2, 3 anos da prova de título da AMIB, da Associação de Medicina Intensiva, já caem perguntas específicas de administração. A Abramed também está indo para esse caminho, e eu acho que esse é um caminho sem volta. Mas, sendo o mundo, a gente não consegue aprender tudo de uma vez. Você falou que você dá aula para graduação. Isso. E a gente também atua com residência. Eu dou aula para residência. Eu acho que a gestão é um negócio que a gente tinha que aprender era no 2º grau. Não era nem na graduação, nem na residência. Essa é uma falha que vem desde a nossa formação de escolar, né? Educação financeira, educação de gestão propriamente dito, isso tinha que começar lá na base. E a gente tem esse déficit na nossa formação. Mas beleza, mas assim, a galera tá ouvindo a gente agora. Tá, eu sou médico, eu formei, nunca tive uma aula de gestão, nunca tive nada. Cara, por onde eu começo? Qual é a primeira habilidade que eu preciso entender? Por onde eu começo a navegar nesse mundo? Léo, como você disse, por ser um mundo, existem várias formas de você começar, né? Eu comecei com network. E aí, você mais do que ninguém, por ter sido meu professor, você sabe muito bem disso. O rei do networking. Então, eu sempre tive o network como uma ferramenta para mim fantástica. E engraçado, porque eu nem sabia gestão, mas eu já fazia network sem saber o que era network. Então fala, antes de você contar a história de como você começou com o networking, para quem não está acostumado com esse linguajar, esse verdadeiro administrês, esse gestês, assim, o idioma, o que é networking? Network, pessoal, nada mais é do que você criar relacionamento com as pessoas. É você se relacionar. E se relacionar muito bem. Não é simplesmente fazer contato. Porque contato você pode fazer para qualquer pessoa. Não é o contatinho do Tinder? Não é o contatinho do Tinder, não. Não é. O network ele é muito maior do que isso. O network você precisa criar relacionamento. Você precisa estreitar uma relação. Você precisa passar confiança, passar credibilidade, passar segurança naquilo que você é, o que você pode. E o network nada mais é também que uma troca, né? Você oferece uma coisa e recebe em troca. A maioria das pessoas, do ser humano, pelo seu próprio eu, a maioria ela prefere receber primeiro antes de dar. E eu sempre tive um pensamento contrário. Eu primeiro faço para depois eu receber. É franciscano isso, né? Dando que se recebe. Pois é, mas a minha vida, graças a Deus, tudo aconteceu por conta disso. Porque primeiro eu mostrei serviço, primeiro eu pedi, primeiro eu fiz, para depois eu receber o reconhecimento, receber aquilo que eu realmente almejava, daquilo que eu buscava. Então é esse relacionamento com as pessoas. Eu costumava brincar que a gente nunca perde em conhecer alguém, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E esse conhecimento, esse contato que a gente faz com as pessoas, vira uma amizade, vira um coleguismo, e você, uma hora, pode encontrar com aquela pessoa e pode poder pedir ajuda, ou melhor ainda, você ajudar aquela pessoa. Então o network é muito isso, é a troca de conhecimento, troca de informação, troca de ajuda. E aí quando você cria essa relação, quando você estreita esse relacionamento, tudo fica mais fácil, porque as pessoas vão lembrar de você. Não adianta você só distribuir um cartãozinho e não ter contato com relacionamento com aquela pessoa. Aquilo é simplesmente um contato. Contato por contato, ele se acaba. Um contato que vira relacionamento, esse é permanente. Eu acho que é fenomenal, cara. Assim, você faz muito melhor networking do que eu, por sinal. Assim,
Você é um antissocial, cara. Tô melhorando. Tô melhorando. Depois de tantos anos junto, né, irmão? Tinha que aprender alguma coisa. Mas você é um cara muito do networking, do relacionamento. Nossa amizade, inclusive, já remonta muito a forma como você se coloca nas coisas. Mas eu acho que é importante assim, deixar claro para a audiência que quando a gente fala de fazer relacionamento, fazer networking, é literalmente fazer sem esperar algo em troca que seja ali imediato. Porque senão vira relação comercial, né? Isso aí. Se você... Fazer networking é levar açúcar pro vizinho, é entregar um bolo pro vizinho e obrigado, vizinho, beijo, tchau, e pronto, beijo, tchau. Se você leva o bolo pro vizinho, mas fica na expectativa de que o vizinho vai te pagar isso de alguma maneira, seja com dinheiro, ou seria muito esdrúxulo, mas se no dia seguinte o vizinho não bate com um bolo na sua porta te devolvendo e você fica chateado, você não estava tentando fazer um relacionamento, você estava realmente tentando fazer uma troca ali que... É barganha. É barganha, isso. Isso é uma barganha. E isso não é network. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Então, assim, é importante isso. Mas, beleza. Eu acho que começar pelo networking é uma boa dica sobre gestão. E aí, só para complementar, por que o network eu acho que é importante começar pelo network? Porque é o network que vai abrir as portas para que você consiga assumir algum cargo de gestão. Então, se você tem vontade, se você tem interesse de fazer gestão, é importante que você tenha um contato para que possa abrir essa porta para você. Além, lógico, de estudar, de buscar conhecimento, que isso daí é para a vida inteira, que a gente vai fazer isso a vida inteira. Então, por isso que eu acho que o networking ele é o pontapé inicial para entrar na gestão. Como é que eu começo a fazer networking? Como é que assim, eu sou recém-formado, acabei de sair da faculdade, estou morando no mesmo local onde eu me formei. Como é que eu começo? Eu já devia ter começado? Já devia ter começado. Aí que está o seu erro. Por exemplo, vou contar um pouquinho da minha história. Né? Nossa história, por exemplo. Né? Eu era um acadêmico de medicina e, querendo ou não querendo, eu tinha várias deficiências. Né? Eu costumo dizer até para os meus alunos que muitas vezes a faculdade ela ensina a medicina, mas ela não ensina você a ser médico. Ser médico você só aprende no dia a dia, na prática, vivenciando dentro de um hospital, dentro de um consultório, né? E um dia eu estava num hospital fazendo um estágio no 3º ano de faculdade, né? E eu queria fazer cirurgia geral, então eu acompanhava um cirurgião geral. E aí um dia eu passei, estava saindo para ir para a sala vermelha, a salinha ficava num canto, a sala vermelha ficava do outro lado, e a gente passando para ir funcionar um acesso venoso central no paciente. E aí, no meio, entre a sala vermelha e a sala da pequena cirurgia, existia o pronto-socorro que entrava ali direto, a porta dava acesso ali, a gente passava no meio, né, e via. E aí eu e o cirurgião que eu estava acompanhando, chegou um paciente na cadeira de roda, com uma pessoa trazendo ele na cadeira de roda desfalecido. E aí o médico novinho, recém-formado, acabou indo lá para olhar o paciente no corredor mesmo, porque o paciente estava desfalecido, para ver para onde que iria triar o paciente, a sala vermelha, para onde que ia. E aí, na hora que ele chegou lá, ele palpou o pulso do paciente, o paciente estava em parada. E o cara entrou em desespero, entrou em pânico. Chama o médico, chama o médico, chama o médico. E as enfermeiras com o braço cruzado falando, o senhor é o quê, doutor? Aí ele, não, o médico que sabe fazer alguma coisa, o médico que sabe fazer alguma coisa. E aí a gente passando, o cirurgião que estava comigo pegou o paciente, levou para a sala vermelha, a gente começou a fazer lá massagem cardíaca e tal, e o médico que tinha lá recém-formado estava em frangalhos, em prantos, porque tinha vivenciado aquela situação e todo mundo ali, os enfermeiros, zoando, né, destruindo o pobre coitado lá, recém-formado, que não sabia atender uma parada. Aquele dia aquilo ficou na minha cabeça, eu falei assim, não posso ser assim. E aí eu cheguei em casa, comecei a listar tudo que eu precisava saber para quando eu saísse da faculdade eu não passar o perrengue que aquele colega passou. E aí eu comecei a focar nisso. Eu falei, eu preciso ser um cara diferenciado, eu preciso aprender a fazer essas coisas, eu preciso ter essa experiência, essa vivência. Foi quando eu conheci a ilustríssima pessoa aqui na minha frente,
que era o coordenador da UTI de um hospital, onde eu fazia, não tinha vínculo com a minha faculdade, mas era próximo, e era meu professor também. E aí eu tava lá de bobeira, não tinha nada para fazer em casa. Pô, tem alguma coisa para fazer aí? Não tem nada para você fazer não, mas mesmo assim eu ia lá. Eu ia lá, pô, vim aqui ver um negócio e tal, e tem aí um paciente para olhar, uma evolução para fazer, alguma punção profunda para pegar, um tubo, não sei o quê. Posso te ajudar a evoluir? E aí os caras só me batendo. Mas vamos lá, a gente é persistente, brasileiro, não desiste nunca, né? E aí era com ele, com o Ricardo, com o Márcio. E aí aquilo eu fui ganhando, mostrando que eu queria aprender, mostrando o meu interesse, mostrando proatividade. E essa é a palavra que eu recomendo para todo mundo. Proatividade. Sejam proativos. Busquem, não tenham medo do não. O não você já tem, mas vai que você consegue um sim. Eu bati tanto que eu consegui o meu sim. Então, eu fui criando relacionamento, e aí eu saía 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, depois que eu evoluía todos os pacientes, que eu discutia por que eu estava pedindo tal exame, por que eu estava fazendo tal prescrição. Uma coisa que é importante, que às vezes as pessoas vão pedir para acompanhar, pedir para isso, para aquilo, e elas querem fazer só os procedimentos tipo nobres. Quero entubar, eu quero puncionar, eu quero fazer ultrassom, e eu quero estar nos... E a pessoa não quer fazer o serviço... entre aspas, o serviço sujo, o serviço do dia a dia. Evoluir, pedir exame, ir no laboratório, levar a gaso. E fazendo isso é que a gente ganha a confiança de quem está mais velho, quem está à frente, para poder ter a oportunidade de fazer as coisas maiores. Você tinha isso, você tinha essa gana de que não tinha serviço ruim, né? Qualquer serviço que fosse pedido ia bem, eu lembro bem disso. E isso daí foi o grande diferencial. Através dessa proatividade eu comecei a fazer meu network. Fiz network com os meus professores, fiz networking com várias pessoas, diretoria do hospital relacionado, porque tinha um estágio extracurricular que era feito por esse hospital, que era um aluno só, né? E já tinha um aluno, e mesmo esse aluno lá eu ia lá pentelhar, ia lá conversar, ajudar, aprender. E aí muitas vezes surgia uma cirurgia, eu ia para o centro cirúrgico ajudar, auxiliar numa cirurgia, voltava e aumentando essa minha rede de relacionamento, essa minha rede de contato. Você era rato de hospital. Eu era rato de hospital. E isso foi o grande divisor de águas na minha vida, porque foi onde que eu realmente aprendi a ser médico. E quando eu me formei, o meu primeiro plantão foi na UTI da associação, onde você era o coordenador da época. Já acompanhava a UTI, já fazia todos os procedimentos, já tinha sido treinado diretamente por mim. E aí você fez cirurgia geral, como R1, um R1, R2, depois fez residência de medicina intensiva e hoje é meu parceiro, meu amigo, meu compadre, meu sócio em muitas empreitadas. E que bom, cara, que bom. E às vezes os caminhos também foram se dividindo, né? Você fez um MBA em gestão. Cara, tem dezenas de ferramentas, né? Você falou, a gente estava perguntando aqui de qual a principal habilidade que tem para aprender. A principal, não sei se é a principal, mas a primeira habilidade para aprender, que é o networking. E em termos de ferramenta, qual é talvez seja a primeira ferramenta que a gente poderia falar, cara, senta e dá uma olhada nisso e estuda. É o quê? Matriz SWOT, diagrama de não sei das quantas, fazer um checklist. Qual que é a primeira... Assim, se você pudesse recomendar uma ferramenta para o cara que está começando agora, ele não quer gerir setor, ele não quer gerir nada, ele só quer gerir a vida dele. Qual que é a primeira ferramenta que ele precisa ter? Cara, a primeira ferramenta que eu sugeriria as pessoas conhecerem é o plano de ação, né? Então, seria o diagrama de Ishikawa, né? Que é onde você consegue ver o que, como, quando, quanto, né? Então, esse plano de ação, e aí só colocar lá plano de ação, você já tem as formas e ali você vai tendo as ideias. Aquela história do 5W2H. 5W2H, exatamente. Então, assim, essa fórmula, ela te ajuda a você a pensar não só no problema, mas na solução desse problema. Como que você vai fazer a solução desse problema? Quanto que isso vai te custar?
Qual o tempo que você vai gastar para poder fazer isso? Para quem tá boiando, gente, o 5W2H, deixa eu ver se eu lembro todos de cor, né? What, vem do inglês, né? What, when, where, why, who, how much e qual que é o outro? How much e how. Né? E how much. Ou seja, o que você precisa fazer, por que você precisa fazer aquilo, quem vai fazer aquilo, se é você mesmo ou se você vai terceirizar. Gerir para sua equipe. Quando aquilo precisa ser feito. Prazo de entrega é fundamental. Onde aquilo precisa ser feito. Qual setor que você vai fazer isso. Como você vai fazer e quanto vai custar. Às vezes, a resposta para essas perguntas pode ser, né? Myself. Eu mesmo vou fazer. Às vezes, quanto vai custar não tem um número... é uma reais. Projeção, né? Você faz uma projeção. Não precisa ser um cálculo errado. E às vezes nem custa nada. Ou sentar e escrever. Quanto vai custar? 0. Isso aí. Então, essa é uma boa ideia. Essa é uma boa ferramenta para quem está começando, para quem está iniciando, porque ela serve para qualquer coisa. Seja para UTI, seja para o seu pronto-socorro, seja para sua clínica, seja para o seu ambulatório, seja para a sua vida. Muitas vezes você precisa fazer isso para poder adequar a sua vida. E você faz o plano de ação que você vai executar com aqueles quesitos. Né? Os 5 porquês também, né? É uma outra ferramenta. Que aí quando você faz 5 porquês da sua dúvida, você acha a causa raiz do seu problema. Mas isso a gente vai contar em outro episódio, porque senão fica muito comprido. Porque cada ferramenta dessa tem ferramentas testadas, já aprovadas, elas têm um pano de fundo que é muito interessante, né? A resposta geralmente não está na primeira... Não é o primeiro porquê. Não é o primeiro porquê, né? Por que você está ouvindo este vídeo agora? Por que você está ouvindo esse podcast ou assistindo esse vídeo? Porque eu quero aprender gestão. Geralmente essa não é a melhor resposta. E por que você quer aprender gestão? Cara, olha, porque eu quero aprender gestão pode ser uma resposta. Qual pode ser outra resposta? Porque eu quero aprender a fazer mais com menos. Por que você quer aprender mais com menos? Porque eu quero ter mais tempo livre. Por que você quer ter mais tempo livre? Para poder aproveitar mais a vida. E, de repente, nessa brincadeira de por quê, que a gente vai chegar assim, não, eu estou ouvindo o podcast lá do Gestão Raiz com o Léo e com o Henrico, porque eu quero aprender gestão para ter mais tempo livre. Então, na verdade, o verdadeiro porquê não é aprender gestão, é ter tempo livre para ficar com a sua família, para pegar uma praia, para morar num apartamento melhor. E aí você vai fazendo esses porquês. Exercício, um exercício legal. Mas, enfim, gestão é um mundo e abre um mundo. Ele não é só um mundo, né? Ele abre um mundo de oportunidades à nossa frente. Se a gente tivesse aqui uma turma de médicos formados agora e fossem bons de gestão, especialistas em gestão, você acha que essas pessoas seriam absorvidas rapidamente para o mercado? Que recado você deixa para essa galera que está ouvindo esse nosso bate-papo e fala, porra, interessante, vamos mexer isso um pouco mais. Você que é gestor, você que contrata, tem espaço? Com certeza, porque a gestão ela está como a gente disse, em vários aspectos, mas pessoas qualificadas para poder ser um coordenador de um pronto-socorro, para ser um coordenador de uma UTI, para ser coordenador de auditoria ou para ser o próprio médico auditor, porque a auditoria faz parte da gestão e hoje tem uma carência muito grande de médicos auditores, né? Então, assim, o campo para gestão ele é muito amplo. Tem setores no hospital que os médicos às vezes nem sabem que existe, né? Compras, custo, controladoria... Né? Eu costumo dizer, pessoal, que um hospital são várias empresas dentro de um único lugar. Então, se a gente pensar que o hospital, propriamente dito, ele tem a empresa hospital, mas ele tem ali a controladoria, que é uma outra empresa, ele tem os suprimentos, que é uma outra empresa, ele tem a engenharia clínica, que é uma outra empresa, ele tem a manutenção, que é outra empresa, ele tem ali a parte de jurídico, que é uma outra empresa, RH, uma outra empresa, compras é uma outra empresa. Então, uma farmácia é uma outra empresa.
Além dos próprios médicos. E além dos próprios médicos. Então, assim, o hospital hoje ele é uma empresa com várias empresas juntas. E fazer a gestão disso tudo, fazer a comunicação, a sinergia, é muito difícil. E cada um desses setores precisa de um gestor. Cada um desses setores precisa de um gestor. O gestor hoje ele é fundamental para todas as áreas, seja para um laboratório, seja para uma clínica, seja para um setor de imagem, que são outras empresas também. Então, independente da especialidade que você queira, independente da área que você trabalhe, eu tive administradores que eram gestores de ambulatório. Eu já trabalhei com pessoas que fez formação em administração de empresas e que fazia gestão do ambulatório, onde fazia fluxo de atendimento, onde fazia os agendamentos, call center, tudo. Então, qualquer um pode fazer a gestão. E aí existem algumas subespecialidades da gestão que aí precisa ter um médico. Para você ser diretor técnico de um hospital, obrigatoriamente você precisa ser médico. Então, essas coisas que a gente vai aprimorando e vai conversando e vai se desenvolvendo. Show de bola. Que recado você deixa aí para a galera que está ouvindo esse episódio número 1 e que vai seguir aqui com a gente nos próximos episódios? Quais são as cenas dos próximos capítulos? O que você deixa aí para gente? Galera, poxa, primeiramente quero agradecer aí quem está assistindo, ouvindo a gente. Peço aí para poder compartilhar aí. A gente está num projeto muito bacana. Eu acredito que nós vamos poder acrescentar aí muito na vida e na formação, independente da profissão que vocês têm, independente da área que vocês vão seguir ou já seguem. A gente tem muito conteúdo para passar para vocês, muitas metodologias, metodologias ágeis, programas de desenvolvimento de gestão, indicadores, fluxos, processos. Tem um mundo aí que a gente vai estar discutindo nos próximos podcasts, nos próximos vídeos. Dá um like, compartilha com seus amigos, as pessoas que têm interesse de conhecer um pouquinho mais de gestão, que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito satisfeitos com o conteúdo que a gente está programando e preparando para vocês. É isso aí. Bom, para vocês que já nos acompanham, o Emergência Raiz ele é fundado em 4 pilares. Hoje nós estamos aqui dando um pontapé mais forte, né? A gente já fala algumas coisas sobre gestão, mas estamos dando um pontapé mais forte hoje no nosso pilar número 3, que é gestão. Lembrando que os nossos 4 pilares são capacitação técnica. Sem capacitação técnica você não é nada, você não vai a lugar nenhum. Né? Comunicação médica para você poder... Não adianta você ser o cara mais brilhante tecnicamente do mundo. Sem comunicação, ninguém vai ficar sabendo disso. Você vai estar escondido numa pronto-socorro de periferia, ganhando um salário de miséria. Gestão, que é para fazer esse voo que você vai decolar com capacitação em comunicação, se manter. E a atualização médica, que é o meu xodó, artigos em mais de uma frase. Então... Sejam muito bem-vindos todos e acompanhe a gente que a gente vai aprofundar cada um dessas ferramentas, cada uma dessas estratégias de gestão nos próximos episódios, sempre traduzindo para uma linguagem sua, do médico, sem ficar em administrês, sigla disso, sigla daquilo, sem ficar em masturbação administrativa das coisas. Esse nosso não é a pegada é skin in the game, vamos fazer a vida real. Esse negócio de fazer mimimi não é com a gente, não. A gestão do jeito que ela precisa ser. A gestão como ela é. Né? Porque tem uns papos de administração que as pessoas fazem que é lindo no livro, mas ninguém faz na vida real. Na prática do dia a dia, ninguém faz. Então vamos falar o que a gente de fato faz. Do que você realmente precisa saber de gestão. É isso aí. Valeu, vemos vocês nos próximos. Um abraço. Tchau, galera. Valeu.